Saudação de paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da telinha e voltando para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical e no segundo trimestre desse ano de 2020. Esse ano que não está nada fácil para ninguém, né? O comentarista deste trimestre é o pastor Adriel Gonçalves, que é o vice-presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, lá em Urbelândia, Minas Gerais. E nessa lição vamos estar estudando a terceira lição, o Supremo Bom Pastor. Aleluia! O texto áureo está em Salmo de número 23, verso de número 1, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A verdade aplicada: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. O objetivo da lição é, como sempre, são três. O primeiro é apresentar as características do bom pastor. Segundo, expor as necessidades da ovelha. E terceiro, destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. O texto de referência, que é a leitura que deveria ser a leitura bíblica em classe, né? Infelizmente é a leitura bíblica online, que está lá em Salmo de número 23, do verso de número 1 até o verso de número 6. E antes da gente dar prosseguimento, gostaria de pedir a todos vocês que já são inscritos no nosso canal, um grande parceiro, um grande patrão nosso aí, né? Todos vocês inscritos do canal são o meu patrão, afinal de contas, quanto mais vocês assistem o nosso vídeo, compartilham, vocês estão nos ajudando de uma certa forma, a gente receber algo aqui do YouTube, isso quando a gente recebe. Porém, eu gostaria de pedir a você, inscrito do canal, que deixasse agora o seu like. Você que está passando pela primeira vez, seja por curiosidade ou porque o título te atraiu, você deseja aprender um pouco mais, se inscreva no canal, ativa o sininho para continuar recebendo aí as notificações. Não se esqueça também de deixar aí o seu comentário. O que você já sabe acerca do Salmo 23? O que você poderia acrescentar aqui nos comentários para os nossos inscritos aqui com o seu conhecimento, com aquilo que você já aprendeu, tá bom? É muito importante você também poder aqui estar contribuindo de uma certa forma com seus comentários. Dificilmente encontraremos alguém que não conhece algum salmo. O mais conhecido de todos, com certeza, é o Salmo 91 e o 23. E creio eu que, dos dois, o Salmo de número 23 é o mais conhecido. Ainda que as pessoas não conheçam toda a narrativa do Salmo 23, que é do verso 1 até o verso de número 6. Porém, o mais conhecido de todos é o verso de número 1, que com certeza está na ponta da língua de todo mundo, que é: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E hoje temos a oportunidade de poder estudar um pouco mais o Salmo de número 23, esse salmo muito lindo, que não podemos esquecer que a palavra salmo vem do hebraico terrilim, que significa louvores ou cântico de louvor. E aqui nesse Salmo de número 23 nós vamos encontrar 7 nomes de Deus, lembrando que só no Antigo Testamento nós vamos encontrar aí 72 nomes dados a Deus. Também vamos encontrar aqui no Salmo de número 23, 21 promessas, 14 bênçãos para as ovelhas, 7 aspectos do ministério, e também vamos encontrar aqui uma figura de linguagem, também conhecida como tipologia bíblica. Tópico de número 1. O pastor e suas ações. Davi, nesse cântico do Salmo de número 23, ele traz à memória, no momento da sua composição, o tempo da sua juventude, tempo esse que ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele se coloca, então, nessa metáfora, no lugar da ovelha, para assim poder demonstrar sua gratidão e confiança no Senhor Deus. E já no primeiro verso, já encontramos o primeiro nome dado para Deus, que é Jeová Roi, que significa o Senhor é meu pastor. Davi, em sua gratidão, figura em sua memória um Deus pastor, que é para suas ovelhas um amigo, um companheiro, que cuida e alimenta e também defende as ovelhas dos perigos. E o salmista continua dizendo:
além dele ser o meu pastor, ele não me deixará ter falta. Este verbo no hebraico é hazer, que significa nada me causará falta. A ideia que se passa nesse verbo hazer é, como ele é meu pastor, pronome possessivo, meu pastor, meu dono, ele eliminará a causa daquilo que me prejudica e por isso de nada tenho falta, pois ele é meu pastor. Como ele é o meu pastor, como ele é o meu dono, como eu sou dele, pertenço a ele, ele cuida de mim. Lembramos que este salmo é um salmo de gratidão, o que passa a ideia de que, em alguma circunstância de luta, está na memória do salmista ao compor essa canção. E por isso que a expressão que temos nesse salmo é uma expressão de felicidade na adoração pelo livramento obtido, como ocorre também no Salmo de número 22 e no Salmo de número 25 a 31. E esta metáfora, meu pastor, era amplamente empregada para os reis do Antigo Oriente Médio, assim como é em Israel. Como vemos nos textos de Salmo de número 78, no verso 71 e 72, em 2 Samuel capítulo 5, versículo 2, em Isaías capítulo 44, versículos número 28, em Jeremias capítulo 31, versículos número 5, também no livro de Jeremias capítulo de número 23, versículo 1, a 4 e no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo de número a 4. E neste salmo não podemos esquecer que Davi reconhece que o Senhor é o seu pastor que cuida, que protege, que livra e que está presente e por isso nada tem falta, pois ele é o verbo, ele é o supridor, ele é a pessoa do pastor. Davi está passando a ideia de que as coisas não vão lhe faltar porque o principal está em Deus. Ele é meu pastor e de nada tenho falta. Por que não tenho falta? Porque eu estou relacionado, eu tenho intimidade com o meu pastor. E como eu me relaciono com o meu pastor, e como estou próximo ao meu pastor, ele supre, ele cuida, ele protege. Por isso, de nada tem falta. E aí chegamos aqui no tópico 1 da nossa lição. Descanso nos momentos de perigo. No verso de número 2, não está na Bíblia hebraica. Sim, quando você vai ler a Bíblia hebraica, a expressão pastos verdejantes, ela não se encontra na Bíblia hebraica. Porém, está algo bem próximo, semelhante, que diz, me faz habitar em relvas. E a palavra habitar vem do hebraico nará, que traz a ideia de permanecer acompanhado com ternura e carinho na relva. E relva aqui reflete a imagem de um oásis no lugar do deserto. Ou seja, é um lugar lindo, belo, com pastagem, um lugar verde, um lugar tranquilo, um lugar de paz, em um lugar de tormenta, de escassez. Por quê? O texto continua, porque ele guia-me. Essa palavra guiar também significa conduzir, ter o cuidado de levar para longe da dificuldade. Ainda que eu esteja no deserto, ele me guia a um lugar longe da dificuldade. Ele me leva a uma relva, ele me leva a pastos verdejantes, ele me leva a um oásis. E além dele me colocar, me guiar, me aproximar de uma relva, de um pasto verdejante, ele me coloca em águas tranquilas. A palavra tranquila está aqui no verbo menulote, sinônimo de sábado. E a palavra sábado significa descanso, assim como a palavra menulote. Descanso, tranquilidade, estabelecer em repouso. Isso reflete a mesma ideia que está lá em Gênesis, capítulo 8, versículo de número 4. Lembra, o texto relata dizendo que a arca repousou no monte. Ou seja, depois que a tribulação, depois que a adversidade passou, as águas baixaram, a lama secou, a arca então repousou.
Por quê? Pois é justamente o que o pastor faz. Ele traz tranquilidade e estabelece repouso para as suas ovelhas. E aqui nós vamos ver mais dois nomes dados para Deus, que é Jeová Jireh, o Senhor que prover. Sim, ele me leva a relvas verdejantes, e ele é o Jeová Shalom, segundo nome. O Senhor é minha paz. Ele traz tranquilidade e estabelece repouso. Segundo subtópico, refrigério para a alma atribulada. Davi declara que o rei pastor lhe concede refrigério para sua alma aflita, restaurando o vigor, como também vemos em Salmo de número 19, verso 7, em Ruth, capítulo 4, verso 15, e Provérbios de número 25, verso de número 13. Nisto vemos também o quarto nome dado para Deus nesta narrativa aqui de Salmo 23, que é Jeová Rafa, o Senhor que cura. Sim, Deus é aquele que nos sara. Sim, Deus é aquele que nos cura. Porém, a gente precisa entender que tudo está no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele faz conforme Ele quer, na hora que Ele quer, usando quem Ele quer. Terceiro subtópico, presença nas horas mais difíceis. Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte, demonstrando a incompleta impotência humana, revelando o desejo de estar na dependência de Deus. E aqui nesse subtópico, quando a gente percebe e estuda com mais detalhe, a gente vai encontrar os mais dois nomes dados a Deus aqui nessa narrativa do Salmo 23, que é Jeová Shammah, o Senhor presente está, e Jeová Tsidkenu, ele é a minha justiça, pois o rei pastor está presente conosco todos os dias, inclusive quando passamos pelo corredor da morte. Sim, ele está presente todos os dias e em todos os momentos da nossa vida, como Cristo declarou em Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B, dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se ainda não acabou, não terminou, não chegou ao fim, Ele está presente conosco, principalmente nesse momento que estamos passando de adversidade, nesse momento em que o mundo está totalmente em crise. O Senhor está conosco, a sua presença é real. Você pode glorificar a esse Deus que está presente. E nós não podemos esquecer que o culto não é sentimental, que o culto é racional. Independente da circunstância, independente se eu sinto ou se não sinto, o que importa é que Ele está presente, porque Ele mesmo afirmou: estou convosco até a consumação do século. Então, glorifica a Deus, sentindo, não sentindo. O mais importante é que Ele está presente conosco. Tópico 2. As necessidades da ovelha. Como podemos perceber neste louvor, vemos a presença do pastor que nas suas qualidades e ações que se destacam através das necessidades de suas ovelhas. Sim, porque o pastor só é pastor por causa das suas ovelhas. Se não tiver ovelhas, não tem pastor. Então, como o pastor não quer perder o pastoreado, ele cuida das suas ovelhas, não por causa do seu pastoreio, mas por causa da sua ovelha, porque ele ama a sua ovelha. E aí, gente, eu quero falar com vocês aqui rapidinho umas coisas muito importantes aqui, que eu andei pesquisando, eu anotei aqui, e vou falar para vocês aqui acerca da ovelha. É bem rápido. As ovelhas, primeiro, são mamíferos. Segundo, elas comem todo dia. Terceiro, elas não enxergam de 8 a 10 metros. Ela precisa de alguém para conduzi-las. Olha a grande necessidade. Vamos lá, continua. Quarto, ela é muito sensível à perturbação das moscas, que ficam rodeando sua cabeça o tempo todo e acaba ficando desnorteada.
E por isso é preciso que o pastor molhe a cabeça dela com óleo para afastar as moscas. Olha aí a importância da unção, gente. Vamos lá, continuar. Isso talvez vai te ajudar bastante aí no preparo da sua lição. Durante a noite, as ovelhas já no aprisco tinham o costume de ficar se cabeceando. E normalmente ela caía no chão com as patas para cima. Se a ovelha não fosse erguida em poucas horas, ela poderia morrer asfixiada. Por isso, o pastor precisava estar durante a noite andando no meio delas para que, quando isso acontecesse, ele pudesse levantá-las o mais rápido possível para que elas não viessem morrer. A importância do pastor para que a ovelha não morra asfixiada. A sexta coisa que eu anotei aqui, a ovelha não tem nenhum sistema de defesa, nem garras e nem dente. Por isso a importância do pastor estar presente para protegê-la. Por isso que nós vemos aqui o salmista declarando que o pastor utiliza-se da vara e também do cajado. A vara para espantar, fazer fugir os inimigos, né? E o cajado para socorrer, apacentar as ovelhas. 7. Elas são medrosas e teimosas. Se percebe o perigo, fica trêmula de medo. E aí a gente vê que Davi faz justamente essa comparação de que ele é uma ovelha dependente do seu pastor para lhe proteger, para alimentar, para lhe ajudar a conduzir e para poder lhe ajudar a sobreviver. Essas são aí umas grandes necessidades das ovelhas. E por isso, a definição do termo apacentar é levar ao pasto ou pastagem. E também pode ser guardar durante o pasto. Assim sendo, a preocupação primeira do pastor é alimentar e proteger as suas ovelhas. E assim como Davi tem Deus como seu pastor, nós devemos ter Deus como nosso rei pastor, que entra com a providência de acordo com as nossas necessidades. E mesmo que a gente venha passar por momentos de vale, ele nos guiará com toda tranquilidade. E se a gente se ferir, ele irá curar nossas feridas, pois em momentos adversos, quando todas as pessoas desaparecerem, ele estará presente. E sem que seja preciso a gente se levantar contra aqueles que nos traíram algum dia, e até mesmo aqueles que planejaram o mal contra a nossa vida. Porque não precisamos nos vingar, pois o Senhor é a nossa justiça e garante a nossa vitória, pois Ele é a nossa bandeira. Chegamos então aqui no nosso terceiro e último tópico que diz: Cristo, o Supremo Bom Pastor. É impossível ler o Salmo de número 23, pelo menos eu falo isso para quem já é cristão, já é discípulo de Cristo, ama Jesus. Então é impossível você ler o Salmo de número 23 e não associá-lo com o Evangelho de João e principalmente o capítulo de número 10, aonde João vai apresentar a Jesus em suas narrativas como o bom pastor. E quando a gente lê o Evangelho de João, nós vemos que Cristo faz 7 autodesignações, que são elas. Primeiro, eu sou o pão da vida, no capítulo 6, versículo 35. Eu sou a luz do mundo, no capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10, versículo 7. Eu sou o bom pastor, no capítulo 10, versículo 11. Eu sou a ressurreição e a vida, lá no capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho e a verdade, que está lá no capítulo 14, versículo 6. E, por último, eu sou a videira verdadeira, que está no capítulo 15, versículo de número 1. E como bom pastor, narrado aqui na narrativa de João, no capítulo 10, ele mesmo declara dizendo que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E foi justamente isso que o nosso bom rei pastor fez por nós, nos livrando do castigo que nos estava imposto e que nos tirava a paz.
como bem profetizou o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 8 a 11. Bom, gente, a gente chegou no final. Seria muito bom você fazer a sua leitura da sua revista, com as suas anotações. Espero eu, em Cristo, ter cooperado aí em conhecimento e também que Cristo tenha falado com você através dessa lição e que Cristo possa continuar nos abençoando, pois Ele é o bom pastor presente que continuará nos cuidando, nos protegendo, nos sarando quando a gente precisar. E que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Não esquece, deixa aí o comentário de você, estarei lendo, comentando juntamente com você, que a gente possa estar trocando essa ideia. O único meio que a gente tem para poder interagir é os comentários, então comenta aí, você que já é inscrito, dá um like, manda esse vídeo para uns amigos aí que estudam a revista Betel Adulto, compartilha no WhatsApp, com seus amigos que amam a palavra do Senhor e também você que está passando pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa as notificações. Graças a Deus.